Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. Mas antes de mais nada, pergunta-te, o que se estará a passar mesmo dentro do FC Porto? Há sinais que poucos conhecem, acontecimentos que parecem invisíveis aos olhos do público, mas que podem alterar de forma radical o futuro do clube. Fontes próximas da estrutura portista confidenciaram-me recentemente algo que, se confirmar, vai abalar tudo o que se sabe sobre a gestão do plantel, sobre o rumo estratégico da equipa e, claro, sobre as ambições europeias do Dragão. Não é especulação vazia, nem meras conjecturas. São informações recolhidas diretamente de pessoas com acesso privilegiado aos bastidores, que viram com os próprios olhos decisões que podem virar o futebol portista de cabeça para baixo. O que chama imediatamente a atenção é a forma como a equipa tem exibido os seus argumentos de ataque. Mora e Samu têm sido verdadeiros protagonistas, capazes de transformar qualquer jogo num cenário de perigo constante para os adversários. A forma como se entendem em campo, com uma química que parece ensaiada, torna o conjunto portista imprevisível. Cada movimento de Mora é uma pista. Cada corrida de Samu é uma ameaça, e o adversário nunca sabe ao certo onde o próximo golpe pode surgir. A confiança que transmitem contagia todo o grupo, e essa força coletiva faz com que até os jogos mais equilibrados pareçam inclinados para os Dragões. Analistas próximos do clube afirmam que esta capacidade ofensiva não é apenas fruto de talento individual, mas de um trabalho meticuloso de observação e treino por parte de Francesco Farioli. O técnico tem mostrado uma capacidade notável de identificar padrões de jogo que aproveitam as qualidades únicas dos jogadores. Não é por acaso que o FC Porto tem conseguido desequilibrar partidas aparentemente complicadas, conseguindo golos que surgem do nada, quase sempre através de transições rápidas e combinadas entre Mora, Samu e os homens de apoio. Contudo, existe algo que poucos ousam discutir: a pressão interna que estas exibições criam. Quando um jogador se destaca de forma tão evidente, inevitavelmente surgem tensões, expectativas elevadas e até pequenas cisões de ego dentro do balneário. Fontes internas sugerem que, nos últimos dias, a direção tem monitorizado de perto estas dinâmicas, tentando equilibrar reconhecimento e disciplina numa tentativa de manter todos motivados e focados no objetivo maior, o sucesso europeu. A verdade é que, enquanto o FC Porto demonstra força ofensiva, também precisa de garantir que esta energia não se converta em instabilidade emocional dentro do grupo. E é neste ponto que surge uma informação que pode redefinir completamente o meio-campo portista. Breno Bidon, o jovem volante brasileiro de apenas 20 anos, atualmente no Corinthians, entrou no radar do FC Porto e é visto pela direção, liderada por André Vilas-Boas, como uma peça estratégica capaz de revolucionar o equilíbrio da equipa. Não se trata apenas de um reforço, mas de uma aposta para o presente e para o futuro. A sua maturidade precoce, aliada à capacidade de controlar o ritmo do jogo e de aparecer em momentos decisivos, tornam-o num alvo desejado. Segundo apurações exclusivas, a negociação está em andamento com valores a rondar 18 milhões de euros, aproximadamente 114 milhões de reais. O Corinthians detém a maioria dos direitos do jogador, mas há abertura para concretizar o negócio ainda nesta janela europeia. O timing não poderia ser mais crítico. O FC Porto precisa de reforçar o meio-campo de forma urgente para não comprometer os objetivos na Liga Europa e garantir que a equipa mantenha a consistência nos jogos mais exigentes. O que torna esta movimentação ainda mais intrigante é a razão pela qual Bidon poderá aceitar a transferência. Apesar de ser titular absoluto no Corinthians, o jovem procura um desafio maior, algo que lhe permita projetar-se internacionalmente. E o FC Porto oferece exatamente isso: visibilidade europeia, um projeto competitivo e a possibilidade de se destacar num dos palcos mais exigentes do futebol mundial. Para a direção azul e branca, trata-se de uma oportunidade rara de garantir um talento emergente que poderá render não apenas em campo, mas também financeiramente no futuro, caso surjam propostas milionárias de outros clubes europeus. Mas há outro detalhe pouco conhecido: a pressão do tempo. Fontes internas revelam que a direção do FC Porto está a acelerar processos, tentando superar a concorrência silenciosa de outros europeus interessados. O segredo é absoluto, e qualquer fuga de informação poderia colocar em risco a concretização do negócio. Esta negociação, embora aparentemente normal, carrega em si uma tensão única, quase palpável, que apenas os que estão dentro do Dragão conseguem sentir.
Enquanto isto acontece, os adeptos continuam a vibrar com os ataques do FC Porto, sem imaginar que o plantel poderá ganhar uma nova dimensão com Bidon. Mora e Samu continuam a ser os protagonistas, mas a chegada do brasileiro promete alterar o equilíbrio das posições, introduzindo novas possibilidades táticas para Farioli. A química ofensiva pode tornar-se ainda mais letal, e o clube poderá ter finalmente aquele meio-campo capaz de dominar tanto a construção quanto a transição. Alguns comentadores começaram a fazer conjecturas sobre o impacto desta contratação. Haverá quem considere arriscado investir tanto num jogador jovem, mas as fontes internas garantem que o perfil de Bidon é exatamente o que o FC Porto procura: comprometido, adaptável e já habituado à pressão. Além disso, o clube acredita que a chegada de um talento com estas características poderá inspirar outros jovens do plantel, criando um efeito multiplicador de motivação e performance. O cenário desenhado nos bastidores é quase cinematográfico. Enquanto Mora e Samu mantêm a equipa imprevisível na frente, a direção trabalha silenciosamente para reforçar o meio-campo com um jogador de potencial imediato, capaz de acrescentar qualidade e consistência. Se Bidon se juntar ao grupo, Farioli terá finalmente uma arma secreta que pode definir a temporada. É um movimento calculado, mas cheio de suspense, que ninguém fora do núcleo duro do clube podia antecipar. A verdade é que estamos perante um momento crítico na história recente do FC Porto. Um momento em que decisões tomadas a portas fechadas podem mudar o destino da equipa, das competições europeias e até do mercado de transferências em Portugal. Tudo indica que o clube não está à espera e a direção está pronta para agir com rapidez e precisão. A expectativa dos adeptos é enorme, mas poucos imaginam o nível de complexidade que se esconda atrás desta janela de transferências. A pressão, os valores envolvidos, a necessidade de manter a equipa focada e equilibrada, tudo se mistura num cenário carregado de tensão e adrenalina. E é justamente esta combinação de fatores que torna cada movimento dentro do Dragão tão crucial, como se estivéssemos a assistir a uma operação estratégica dentro de uma fortaleza altamente protegida. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. Este é o momento em que o FC Porto pode dar um passo decisivo para consolidar-se como uma potência europeia, mas também aquele em que um único erro de comunicação ou uma decisão prematura pode alterar toda a trajetória planeada. Cada adepto precisa de acompanhar de perto, porque o que se está a passar nos bastidores promete escrever um novo capítulo inesquecível da história do clube.